A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida. Eu gostaria de meditar com os irmãos numa mensagem extraordinária hoje, que está registrada na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, versículo de número 20 em diante, que diz assim: Antes de tudo, sabei que nenhuma das profecias da Escritura provém de interpretação pessoal. Tem tradução que diz assim: nenhuma das Escrituras é de interpretação humana, porquanto jamais profecia nenhuma teve vontade do homem ou teve vontade humana. Mas homens santos, ou seja, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu gostaria que você meditasse junto comigo nessa passagem de Pedro, na segunda carta de Pedro 1:20 em diante, porque existem pessoas que não entenderam o que o apóstolo Paulo disse quando ele registrou para nós aqui, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, quando ele diz o seguinte: eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Agora preste atenção. Para não suceder que, pregando a outros, venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu explico. Sabe o que ele está dizendo? Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Cristo me libertou para eu agora ser escravo dele, ser servo dele, ser corpo dele. Para não suceder que, enviando outras pessoas para o céu, venha eu mesmo a ir para o inferno. E existem muitas pessoas que deveras estão encaminhando os outros para o céu, mas eles mesmos não sabem para onde estão caminhando. Porque quando a Bíblia diz, por exemplo, Luciano, isso é machismo da sua parte. Quando a Bíblia diz assim, eu não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem, aí parece machismo, né? Deixa eu falar um negócio para você. Você pode pensar o que você quiser das Escrituras Sagradas. Mas faz o seguinte, se você acredita nas Escrituras Sagradas, então você acredita no versículo que nós acabamos de meditar. Que nenhuma, sabe o que é nenhuma? Nenhuma das Escrituras é de particular elucidação. Mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Traduzindo, a palavra de Deus foi falada por Deus. Foi determinada pelo Espírito Santo de Deus, que é Deus. Aí ficou fácil. Ficou facinho de você entender. Você não concorda com alguma coisa? Tudo bem. Agora, só um conselho. Reclama com quem falou. Fala com Deus que você não concorda. Diz para Deus que você acha que isso é machismo. Ou você é daqueles ou daquelas que acredita que também Jesus era homossexual, que Jesus era gay? Você é daqueles que acredita que Deus é mulher? Como já ouvi algumas besteiras por aí. Na internet você vê de tudo, né? Não é assim? É simples, é só falar com Deus. É só falar com Deus. Nenhuma das Escrituras é de particular elucidação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Não faça mau juízo, não, tá bom? De eu estar com a cachorrinha no colo, porque eu prefiro ela aqui que eu domino, do que ela fazendo barulho aqui e atrapalhar o meu vídeo, porque o meu tempo é meio corrido. Peço perdão para os irmãos. Então, amados, quando você observa alguma coisa na palavra de Deus que não está de acordo com a vida que você tem levado, o que você precisa fazer? Se consertar. Abrir mão. Se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar ele fora. No bom sentido, não é fisicamente.
É melhor você abrir mão disso que está fazendo você perecer. É doloroso, é difícil? Sim! Porque a nossa carne pula igual pipoca, ela quer fazer a vontade dela. Mas você precisa entender que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ou a gente acredita nisso ou não acreditamos em nada. Porque a palavra de Deus não vai ser moldada a meu e a teu querer. A palavra de Deus não muda, ainda que passe os céus e a terra. Quando você encontra na palavra de Deus um versículo, ou você está disposto a falar de tudo na Bíblia, ou você não pode falar de nada. Você já viu dentro de alguma igreja alguém pregar, por exemplo, Mateus capítulo 5, onde o versículo que diz, parece que é o versículo 23, para mim não pecar aqui, eu vou ficar no capítulo 5. Eu não lembro exatamente o versículo, é o versículo 20 para frente ali. O Senhor Jesus diz assim, quando trouxeres a tua oferta, porque muitos gostam de dizer assim, o dízimo é obrigação, mas a oferta é voluntária. De onde que esses profetas tiraram isso, hein? Será que eles são da tribo de Levi? Se eles são da tribo de Levi, então eles não fazem parte do corpo de Cristo. Então, Cristo não é o cabeça da vida deles. Vocês percebem isso? Que eu e você só somos aceitos porque nós fazemos parte do corpo de Cristo? Agora, presta atenção. Quem faz parte do corpo de Cristo só pode fazer parte como membro, porque o cabeça é Cristo. Você entendeu? Você não vê os profetas, os pregadores ensinarem. Quando trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que tem algo contra o teu irmão, ou que o teu irmão tem algo contra ti, vai lá primeiro, se conserta com ele, e depois traz a tua oferta e apresente. Mas sabe por que eles não pregam? Senão não vai levantar ninguém para poder ir lá. Porque o sujeito que está lá no banco chorando, levantando a mão, falando em línguas, ele está chorando. Ele não conversa com o filho dele. Ele não conversa nem com a filha. A mãe dele não pode ir na casa dele porque brigou com a esposa dele e ele está dividido. O outro está brigado com a esposa porque a mãe dele vai na casa dele e a mãe dele muda tudo, a mãe dele é que manda na casa. Ele não entendeu que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher. Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Mas ele não deixou. Você já reparou que existem homens? É só um exemplo, tá? Luciano, você está jogando seta. Fala, então eu tenho que parar de pregar, meu amigo. Eu conheço Deus e o mundo. Tudo que eu for falar vai lembrar alguém que me conhece, que eu conheço. Paciência de Deus. Você já reparou que tem homens, por exemplo, que ele gosta só de mulheres mais velhas? Sabe por quê? Porque ele gosta de uma mãe em casa. Ele gosta de ter uma mamãe dentro de casa. E normalmente a mulher mais velha, né? Mais madura, não vou dizer mais velha, mais madura, mais vivida, ela reconhece melhor as suas obrigações, né? As suas funções. E normalmente o homem mais velho também sabe das suas obrigações. Às vezes eu vejo uns vídeos na internet, eu estou assistindo, eu gosto de me distrair um pouco, vejo umas pegadinhas, e no meio dessas pegadinhas acaba aparecendo alguma piada, né? Alguma moça procurando um homem para casar. Interessante que você vê mais mulher procurando homem do que homem procurando mulher. Porque tá difícil, tá estreito. E aí muitos ainda dizem assim, mas Luciano, como que a obra de Deus vai sobreviver se as pessoas não derem o dízimo? Você está preocupado com a obra de Deus? Você está preocupado com a pregação do evangelho dentro de 4 paredes? Não foi isso que Jesus mandou dizer. Mandou fazer. Ele disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Ele disse, ide. Você quer pregar o evangelho? Ide. Não é para você dizer, vinde a mim e eu vos pregarei o evangelho. Não, você não entendeu nada então. E mais, você está preocupado mesmo? Você está preocupada mesmo com a obra de Deus? Está? Parabéns. Mas veja o que a Bíblia diz. Que se você diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, presta atenção que não é o Luciano não, tá? Está dizendo não. Está escrito na palavra de Deus, nessa que você diz que crê. Se você ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem você vê, você é mentiroso. Percebe? Como é que você vem dizer para mim que está preocupado com a obra de Deus? Você chega perto do seu irmão, você nota que ele está mais magro, nota que ele está mal vestido. Você tem até medo de perguntar se ele está passando por necessidade. Ô irmão, aconteceu alguma coisa? Você pode até comentar que ele está... Ô irmão, você está diferente. Mas você não fala, ô irmão, o que está acontecendo com você? Você sempre andou bem alinhado, cheirosinho. Você está magro? O irmão está precisando de alguma coisa? Você não tem coragem de perguntar, porque você já está com medo. Você percebe a necessidade do outro e você já fica receoso dele te pedir alguma coisa. Você já viu aqueles pobres coitados? Que ele entra dentro do carro, aí quando ele passa perto de um ponto que ele sabe que é o ponto que ele pega o ônibus também, né? E ali pode ter algum conhecido, ele finge que está concentrado no volante. Você está enganando a si mesmo. Ele finge que está concentrado no volante, ele finge que está de olho no trânsito, porque ele não quer, ele tem medo de dar uma olhadinha para o lado e ver um conhecido. E o pior, o conhecido vê que ele viu e não deu a carona. E vem dizer que ama a Deus. Quantas vezes eu vi isso saindo do culto? Quantas vezes eu vi isso? Eu morei de frente com um pastor que eu estava comendo pão e água. Ele sabendo da minha necessidade, eu fui chamar na casa dele para resolver uma coisa, não lembro o que foi. Ele estava com visita, comendo pizza, eu sem nada no meu barraco para poder comer. Estou falando de mim, eu, Luciano. Ele teve coragem de me oferecer uma fatia de pizza? Ele teve coragem? Eu morava de frente com ele, era só atravessar a rua, não tinha que andar nem para a direita nem para a esquerda. Só atravessar a rua. Eu andava mais ou menos 1,5 km para poder chegar na igreja, ele saía de carro. Ele tinha coragem de me levar? E detalhe, ele era o pastor, o meu pastor, o meu líder espiritual naquele período. Mas como Deus não dorme, como não dormita o guarda de Israel, eu acho que hoje é muito mais fácil eu ser o pastor dele. Ensinar que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Presta atenção, Jesus morreu no meu e no seu lugar, mas ele não morreu à toa. Ele morreu no meu e no seu lugar para você viver a vida dele. Você entendeu agora? Ele não simplesmente te deu a vida eterna. Ele te deu a vida eterna em troca da sua morte. Você não entendeu? Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele trocou de lugar conosco. Então não existe esse negócio de você dizer a vida é minha. Não, a vida é sua, então Jesus não morreu por você. A morte dele não valeu para você. A sua vida, você que entregou a vida para Jesus, a sua vida não te pertence mais, bebê. Você não entendeu nada. Essa vida não é sua. Você vai ter falhas, escorregões, vai ter os seus momentos de fúria, de raiva. Imediatamente recobre a consciência, dobre os seus joelhos, força de expressão, claro. Peça perdão para Deus, peça perdão para quem você brigou, com quem você desentendeu, com quem você se ofendeu. E continue a caminhada. Porque perfeição só lá na glória. Mas não pare de caminhar. Agora lembre-se disso, a sua vida não te pertence. Agora vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. E qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, qualquer atitude que você tenha que tomar, pense o seguinte: o que é que Jesus faria se ele estivesse aqui? Sabe por quê? É ele que está. Porque como corpo de Cristo, você não é você mais. O corpo não tem vontade própria, mas faz o que a cabeça manda. E a cabeça é Cristo. E só para dar uma pincelada bem rápido, senão a mensagem fica muito longa. Só para dar uma pincelada bem rapidinho, lá em 1 Coríntios você vai ver o seguinte, salvo engano, no capítulo 11. Sabei primeiramente isto, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Não, as autoridades são iguais. Tá, então você vai lá e fala com Jesus que ele errou, tá bom? Na sua oração você fala que Jesus errou. Você fala que o Espírito Santo errou nas Escrituras. Faça isso. Não. Senhor, o senhor devia ter escrito assim, ó. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e da mulher, porque eles estão juntinhos no mesmo patamar espiritual, na mesma autoridade espiritual. Resolva com Jesus. Porque o Luciano é um Zé Ninguém. Eu não passo de barro, de pó. Mas eu tô doido para encomendar e manter encomendada a minha alma. Tô doido que Jesus volta, rapaz. Isso aqui não tem nada para nós. Coma seu churrasco, beba sua Coca-Cola. Divirta-se. Faça tudo o que você tiver que fazer, mas sempre com a consciência de que o que você está fazendo não impeça você de tomar posse daquilo que Jesus conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. A salvação da vida eterna. Independente do que você esteja pensando da minha alma, saiba que eu te amo. Amo mesmo em Cristo Jesus. E mesmo que eu esteja chateado, aborrecido, pode ficar tranquilo, daqui a pouco passa. Porque eu sempre falo com Jesus, ó, tenha misericórdia de mim, me socorra, me tira do meu erro, da minha falha, do meu pecado. Não leve em consideração a minha ignorância, a minha falta de conhecimento. Me perdoe assim como eu tenho perdoado aos meus irmãos. Então eu falo com a plena consciência de que o perdão que eu vou receber de Jesus depende do perdão que eu libero para o meu próximo. Para aquele que não gosta de mim. Aquele que me compra e não paga. Eu não consigo ter raiva de quem me compra e não paga, de quem me deve e não paga. Consigo ter dó. Porque se cumpre na minha vida o que o Senhor diz. Emprestarás a muita gente, mas tu não tomarás emprestado a ninguém. Eu já tomei emprestado. E às vezes nem consegui pagar. Mas isso virou passado. Eu sou uma nova criatura. E convido você a se tornar uma nova criatura. Detalhe, todos os dias, renove a sua mente com o conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus possa confortar e trabalhar na mente e no coração de cada um dos irmãos. E saiba que você é alvo das minhas orações. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?